Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Hoje, por ser dia 24 de dezembro, véspera de Natal, não teremos a nossa live, mas ao mesmo sim, eu fiz um videozinho para que esse momento, assim, essa noite, que geralmente estamos juntos no nosso encontro virtual, possamos continuar sintonizados com Jesus, principalmente nessa data tão especial que é o Natal. Então, eu preparei um breve estudo, justamente para que possamos estarmos juntos em pensamento, né? E aproveitarmos esse nosso espaço e construímos, que todos nós juntos estamos construindo esse espaço virtual, né? Esses videozinhos. Então hoje não é uma live, apenas a gravação de um vídeo e que eu vou colocar para estrear provavelmente 8 horas da noite, nosso mesmo horário, né? Dessa noite, dia 24 de dezembro de 2025. Então, o que que eu pensei? Já que na segunda-feira eu tive uma palestra sobre um tema muito importante, falei, eu vou continuar, tá tudo fresquinho na minha cabeça, eu vou fazer então uma explanação do mesmo tema da palestra, porque aí fica mais fácil, eu não preciso me preparar mais um pouquinho. E é algo tão importante em nossas vidas, esse tema, que tem muito com o significado do Natal. Porque o Natal não é apenas o nascimento de Jesus, mas uma proposta de renovação, uma proposta de transformação da nossa sintonia mental, né, da nossa moralidade. E eu acho que nada mais atual, nada mais necessário. E, de alguma forma, quando pensamos na transformação moral que Jesus nos propõe, é uma receita de bolo para a felicidade. Existe sim uma receita, só que, de alguma maneira, é uma receita complexa, é uma receita muito rebuscada, né? Muito sofisticada. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa receita de bolo, essa transformação moral que Jesus nos propõe. Então, o que que eu pensei? Já que esse tema é muito, muito importante, eu pensei numa abordagem, né, mais geral, onde a gente vai conseguindo compreender a evolução, né, dos pensamentos, né, da ciência, da moralidade, para fazer essa associação. Então, esse vai ser o nosso fio condutor. E aí eu lembrei que há pouco tempo eu estava conversando com meu filho, minha sobrinha, justamente porque uma já está na faculdade, meu filho no ensino médio, já está pensando em algumas carreiras a fazer, né, a estudar, né, E aí eu lembrei que, já que ele pretende fazer algo ligado a exatas, né, principalmente engenharia, eu lembrei que existe uma grande dificuldade, justamente no início do curso, que é a matemática. E uma matemática bem mais rebuscada do que a matemática no ensino fundamental, no ensino médio. Eu lembrava, né, que hoje em dia também está assim, né, eu acredito que até um pouquinho mais fácil, que o aluno com uma certa facilidade, um pensamento mais estruturado, mais lógico, mais matemático, ele não precisava nem estudar direito a matemática. Assistia à aula, fazia uns exercícios da sala de aula e já era o suficiente para fazer uma boa prova. Mas quando o jovem entra na faculdade, aí o mundo muda completamente. Por quê? Porque a gente deixa de ter uma matéria mais básica, mais simples, e entramos numa sofisticação mental, né? Uma profundidade de cálculos, é muito complexo. E aí, muito provavelmente, se continuar com aquele hábito, com aquela disciplina de não estudo, só em prestar atenção, a pessoa, principalmente o iniciante ali, ele vai ter muitos, muitos problemas e começa já uma angústia enorme no coração do jovenzinho, porque realmente é difícil e requer muita dedicação.
E quando a gente começa a pensar, né, a origem da matemática, por exemplo, é claro que eu gosto muito de conversar com vocês sabem, sobre a Grécia Antiga, né? Então vamos lá na escola dos pitagóricos, né, que eram os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos. Muitas das vezes a gente fala aqui sobre Sócrates como o pai da filosofia, né, mas a filosofia como conhecemos hoje, aquela filosofia com perguntas mais ontológicas, perguntas mais existencialistas, né? Mas a filosofia acaba surgindo um pouquinho antes de Sócrates, com esses filósofos lá na própria Grécia, né, que tentavam compreender a origem do cosmos. Então a gente já falou muito aqui sobre Heráclito de Éfeso, que achava que a origem de tudo, né, ele chamava de arquê, onde a arquê era o fogo, ou Tales de Mileto, que achava que a origem de tudo era a água. E você, na mesma época ali, você vai ter uma escola filosófica que acreditava que a origem de tudo estava na matemática. Eram os pitagóricos. Então, provavelmente muitos aqui vão lembrar, né, do ensino médio, quando aprendemos a, às vezes com até uma certa dificuldade, né, como encontrar a hipotenusa, o teorema de Pitágoras, né? Então, é claro que a matemática não surge na Grécia, a gente poderia ir para o Egito, que é bem anterior, ou até para os indo-arábicos, né? Os números indo-arábicos. Mas vamos imaginar que surge ali com uma certa complexidade maior, mas ainda muito simples para entendermos, tanto que a gente aprende isso no ensino médio, o Teorema de Pitágoras. E a gente percebe como as coisas foram evoluindo, como elas foram se sofisticando com o passar do tempo. Então a gente vai chegar no Isaac Newton, no século XVII, onde ele vai criar alguns pensamentos físicos muito sofisticados, e a matemática existente não era o suficiente para ele resolver, para ele avançar na física. E aí ele, praticamente sozinho, vamos dizer alguns, ele cria esse cálculo novo, né? Esse cálculo mais complexo que o jovem vai aprender somente no primeiro, segundo, terceiro período da faculdade. Por que eu estou falando isso? Primeiro, o próprio Newton, apesar de uma arrogância que ele possuía, ele vai dizer que ele só conseguiu enxergar mais longe porque ele se debruçou no ombro de gigantes. Então, quando a gente, nesse momento, já na matemática, a gente percebe que existem grandes visões extremamente revolucionárias da matemática, mas isso é uma sequência e uma consequência de pensamentos mais básicos. A gente pode fazer uma associação também com as questões morais, já que o nosso tema de hoje é a nossa transformação moral, a importância da transformação moral. Então não podemos acreditar que vamos chegar numa moralidade mais erudita, mais sofisticada, mais avançada, sem passar pela moralidade rudimentar, sem passar pela evolução básica da moralidade. É um caminho que requer muito esforço, assim como a matemática. E a gente poderia, de alguma forma, chegar e pensar nisso em todas as outras áreas, em diversas áreas da ciência. Eu estava lembrando também, eu muito jovem, né, no ensino médio, aí comecei a estudar. A única parte da biologia que eu gostava era a parte mais de genética. E aí eu lembro, né, que Mendel começou a fazer umas experiências com alguns vegetais, ervilhas, e fazia cruzamento entre essas ervilhas e aí percebia que umas que tinham, né, que tinham na sua superfície um pouquinho mais lisa, outras mais rugosas, e aí ele começava a fazer alguns cruzamentos. E é claro que para a época era algo muito revolucionário e genial. Mas depois, quando a gente aprende isso, a gente percebe que é um pouco básico. Até a matemática envolvida era básica. 100% liso, às vezes, com uma mistura dava 50% liso, 50% rugoso. Às vezes dava 75%, 25%. Estão entendendo que era genial no início, mas daqui a pouco começa a ser fácil, começa a ser simples de compreendermos. E aí a gente vai evoluir nessa genética. Eu fico imaginando hoje em dia o quão complicada é essa área da genética. Quantas novas possibilidades se abriram.
Mas para a gente chegar no que nós temos hoje, nós precisamos passar por uma questão mais básica lá do pretérito, né? Não surgiu essa complexidade de uma hora para outra. Vai do básico até o mais sofisticado. Então, em todas as áreas, nós vamos nos deparar com isso. Eu lembro que há pouco tempo eu tive uma questão no coração, acho que muitos já devem lembrar disso, né? Eu tive, não é nada muito sério, né? Eu tive umas arritmias, e aí, para tentar compreender a origem dessas arritmias, eu tive que fazer um teste genético. Aí eu fiquei imaginando assim, imagina você chegar num ponto onde você descobre no nosso DNA, que é muito complexo, uma área específica do coração e fazer um teste nessa área bem assim específica para tentar entender qual a origem da arritmia. Aí a gente vê como o mundo ficou realmente melhor com a evolução da ciência. Mas, ao mesmo tempo, começa em algo muito simples lá atrás. E, para a gente não se alongar muito, vou dar só mais um exemplinho, né, que muitas das vezes a gente passa por questões familiares, ou nós mesmos passamos por isso, ou, no caso, vamos passar, né, se Deus quiser não, mas quando a pessoa tem um câncer. E aí o tratamento, às vezes, é quimioterapia, às vezes é radioterapia, e aí eu penso sempre o quanto dentro de um tratamento ligado à radioterapia, as pessoas estudaram física justamente para entender a física quântica e tentar destruir as células que não estão bem, né? Apesar dos problemas que ela acaba. Aí todo mundo já ouviu dos efeitos colaterais, mas quantos tipos de câncer são resolvidos com com esse avanço da medicina e da física? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente volta no passado, e aí voltando para 2400, 2300 antes de Cristo, desculpa, 2300 antes da nossa era comum, né? Mas ao mesmo tempo 300 antes de Cristo, é muito tempo atrás. Imagina, 2300 anos atrás, você já tinha nesses filósofos pré-socráticos que citamos tanto, já um grupo que achava que a origem de tudo era a matéria, quando nada mais poderia quebrar, dividir essa matéria. Olha como eles intuíram, como eles foram geniais, mas ao mesmo tempo como ainda é simples esse pensamento e como evoluiu para uma complexidade enorme de hoje em dia. Eram os atomistas, né, com Demócrito, com Leucipo, e diziam: não, não, a origem do cosmos não está na água, não está nos números, não está no fogo, ela está no átomo. E por que eu estou falando isso tudo? Justamente para a gente compreender que a sofisticação do sentimento da moralidade, ela não começa já numa etapa final mais complexa, começa no início que é muito básico, e perceber que quando em qualquer área da humanidade, quando nós não direcionamos os nossos pensamentos para o bem, para algo melhor, caímos em desgraça. Então, dentro desse pensamento da física, né, da física quântica, como eu dei o exemplo da radioterapia, muitos já devem ter assistido o filme do Oppenheimer. Se a gente imaginar que o ser humano consegue curar um câncer, mas ao mesmo tempo fazer uma bomba atômica no mesmo princípio, a gente percebe que se não direcionarmos as nossas energias para o bem, o mundo cai em desgraça. Fizemos uma bomba atômica dentro desse conhecimento mais profundo do átomo. Ou na área da genética, né, fazer esses testes genéticos, grandes curas que vão surgir através desse conhecimento. Se voltarmos algumas décadas, não tem nem um século atrás, os nazistas fazendo experiências genéticas terríveis. Que coisa absurda, que imoralidade. A gente consegue perceber isso, que quando direcionamos as nossas energias para a imoralidade, a vergonha que a humanidade passa. Então, se enxergamos isso no macro, né, numa visão assim da humanidade como um todo, podemos também fazer essa analogia com o nosso CPF, a nossa pessoa física. Quando não conseguimos
dar um certo direcionamento para as questões morais mais importantes, também vamos cair em desgraça. Como a humanidade como um todo caiu com questões assim tão tristes, tão vexatórias. Então esse é um ponto que eu gostaria muito de conversar com vocês. A importância da moralidade para a nossa felicidade e que não vai começar em algo muito sofisticado, a gente vai começar lá atrás, tem que voltar muito ainda, criar uma base moral para ir subindo degrau por degrau. Porque às vezes a gente chega assim, ah, não, eu quero fazer logo virar um santo de uma hora para outra. Não vamos conseguir. A gente precisa trabalhar os sentimentos básicos para pouco a pouco chegar nessa sofisticação. Então, como a gente sempre fala aqui, como é que surge a questão basilar da moralidade no ser humano? Se voltarmos bastante, nós éramos lá os homens das cavernas, né? Só que aí a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai começando a criar uma porção de, de, de novas maneiras de ver o mundo, como a escrita, por exemplo, né? E aí, a partir de uma escrita, surgem os primeiros códigos de lei. Isso foi uma grande revolução. Por quê? Porque se antes era cada um por si, alguém entrou na minha propriedade, roubou uma cabra minha, eu poderia entrar na propriedade dela e roubar, por exemplo, a mulher dessa pessoa. Não tinha regra nenhuma. Surge um momento, lá na Mesopotâmia, onde aparece um código de lei, o famoso Código de Hammurabi, ou a Lei de Talião, que na verdade Talião significa retaliação. Onde, olha só, você não pode ir lá e roubar, matar a mulher dele, já que ele roubou a sua cabra. O que você pode retaliar proporcionalmente. Você pode ir e roubar a cabra dessa pessoa. Então você cria, nesse momento aí, uma régua de valores, onde você não pode ultrapassar muito essa régua. Era contra a lei. Então, a própria moralidade, ela vai surgindo de maneira muito lenta e travestida de leis civis e leis criminais, tá? Só que o tempo vai passando, Deus vai nos presenteando com algumas questões mais rebuscadas. E aí surge Moisés, onde ele se aproveita dessa lei de Talião, e é a famosa lei que as pessoas chamam de olho por olho, dente por dente. Muitos já ouviram isso, né? Por quê? Ah, não. Por que olho por olho? Porque se alguém cegar você, você pode cegar essa pessoa, né? Até Gandhi brincou com isso, olho por olho, e a humanidade acaba cega. Mas naquela época, 2.500, 3.000 anos atrás, eu acho que fazia sentido. Então Moisés se aproveita dessas leis, mas ao mesmo tempo apresenta leis novas, o famoso 10 mandamentos, que todos nós já ouvimos, né? Mas como é que eram os 10 mandamentos? A princípio, você tem algumas leis bem específicas, mas a sua maioria, se eu não me engano, 7 ou 8 quase, nós temos proibições. É igual criança que vai numa festa, e aí o que que você faz? Meu filho, você é pequenininho, você não tem que terminar o lanchinho da casa de festas ou na casa de alguém, pegar seu prato, colocar na pia, lavar o prato, porque a criança é muito pequena, ela não está ainda preparada para isso. Mas o que que a gente fala com o filho? Olha só, você não pode jogar comida no chão, não pode cuspir no coleguinha, não pode empurrar, não pode puxar cabelo. Então, os 10 mandamentos eram esses. As proibições. Não matarás, não cobiçar a mulher do próximo, não roubarás, não cometerás adultério. Então, você tem as proibições, que era a forma que o mundo tinha. Então, quando a gente traduz bastante esse pensamento, como é que a gente compreendia isso? Não fazer ao outro o que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa era a regra do jogo no período de Moisés. Aí chega Jesus e inverte totalmente a situação. E já que estamos próximos do Natal, né, temos que falar muito sobre a importância de Jesus nas nossas vidas e nessa libertação, nessa felicidade que buscamos.
Por quê? Porque Jesus, ele vai transformar esse pensamento e vai dizer: façamos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Aí ele traz uma sofisticação gigantesca, apesar de uma simplicidade inerente à natureza do Cristo. Porque como ele compreende tão profundamente os assuntos, principalmente os assuntos da alma, ele consegue simplificar muito sofisticado o pensamento, mas ao mesmo tempo apresentado de uma maneira muito simples. E como é que isso acontece, né? Eu gosto muito de pensar em questões ligadas à gastronomia. Às vezes você vai num restaurante muito chique, né? Ou você vê num programa de televisão as pessoas cozinhando, e aí até nitrogênio líquido as pessoas estão utilizando hoje em dia para fazer um prato. Na minha época, nitrogênio líquido a gente usava para queimar verruga, né? Hoje em dia as pessoas cozinham com isso. E aí o resultado nem é tão bom. Mas quando você come aquela comida da avó, que ela fez com amor, com aquela simplicidade, e fica tão gostoso, tão saboroso, a gente consegue perceber que a simplicidade é o último grau da sofisticação. E Jesus compreendia perfeitamente isso. Ele simplificava as questões da vida, por mais complicadas fossem, justamente para que pudéssemos entender. Então, Jesus, ele transformou esse pensamento das leis, apresentando um novo Deus. Se antigamente o Deus era um Deus proibitivo, um Deus que punia, hoje é um Deus que nos incentiva a transformação, passo a passo, sem grandes saltos, né? E que nos ama profundamente. E é esse pensamento natalino que nós precisamos trazer. Todos nós buscamos a felicidade. A felicidade é o objetivo final do ser humano. E quando compreendemos que a felicidade verdadeira é essa transformação moral, a nossa vida ganha muito mais sentido e a gente encontra um norte, um rumo para a nossa caminhada. E Natal é isso. Natal é essa descoberta de Jesus. Mas quando Jesus chega e nos apresenta essa nova forma de ver o mundo, ele não chega já no último degrau da sofisticação. Ele vai fazer o quê? Ele vai pouco a pouco nos orientando. Então, eu lembro muito quando era jovem, né? E eu lia mais a Bíblia, né? O Novo Testamento, os Evangelhos principalmente. E aí tinha uma passagem maravilhosa que eu guardo isso com muito carinho, que é quando chega alguém para Jesus e fala. E a gente faz muito isso, né? Olha só, será que Deus vai ficar feliz se eu colocar aqui esse sacrifício no templo? Quantas vezes a gente acende uma vela, né? A gente faz promessas, e eu associei muito com isso. E aí Jesus olhou para a pessoa e falou assim: isso não agrada a Deus. O que agrada realmente é a nossa transformação. Vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Olha a simplicidade disso e a dificuldade que nós ainda encontramos numa reconciliação. Repara que nesse momento que a gente está ouvindo isso é reconciliação com o irmão, com alguém que a gente gosta, com alguém que a gente não quer mal. Mas como é difícil a reconciliação, que às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Nós temos tantos problemas ainda a resolver. Fala, não, não vou me reconciliar não, porque ele falou isso para mim, ele falou aquilo, nós brigamos assim, a gente não se entende, e a gente prefere ficar distante das pessoas que nós amamos, por questões de algumas afinidades, por questões às vezes culturais, ideológicas. A gente está fechando portas para aqueles que nós amamos. Então, se a gente não trabalhar esses conceitos básicos antes, nós nunca vamos conseguir subir no degrau da evolução moral. E aí eu sempre imagino, né, a gente brigado, né, sem falar com alguém aqui. E aí vamos supor que vamos desencarnar, vamos para nosso lar, né, aquela cidade espiritual que Chico Xavier
nos apresentou no belíssimo livro, né, homônimo Nosso Lar. Vamos supor que a gente chega lá e quem a gente encontra? Essa pessoa que nós não fizemos as pazes aqui na Terra. Olha que mal-estar, olha só que coisa mais assim constrangedora. Acho que a melhor palavra é constrangedora. Se encontrar num plano espiritual jamais elevado e ter que se reconciliar lá, deixando passar a oportunidade aqui na Terra. Imagina você estar entrando no aeróbus. Para quem não sabe, aeróbus, Chico, ele descreveu, né, um meio de transporte como se fosse um ônibus que voava a uma certa altura, né? Não muito distante do que nós já temos hoje em dia, principalmente lá no Japão, né? Aqueles trens que, através do magnetismo, eles andam acima do trilho. Imagina você entra num aeróbus, aí tá lá, sentadinho, no banco, aquela pessoa que você não se afinizou aqui na Terra. E aí você vai sentar do lado da pessoa, aquele constrangimento. Por que não fazer justamente já aqui, enquanto temos oportunidades, né? Por que não sufocar esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, para tentar, mais uma vez, não estamos falando de inimigos, estamos falando da reconciliação com pessoas que queremos bem, mas que de alguma maneira a vida pode ter nos afastado. E essa é uma grande proposta natalina, né? Poxa, a gente está aqui no Natal, esse vídeo aqui está sendo publicado no dia 24. Ainda dá tempo de você pegar uma mensagem no WhatsApp ou mandar uma mensagem, desejar Feliz Natal. Vai que isso não reabre, né, a oportunidade de uma reconciliação. Vamos dar oportunidades, né, para esses primeiros passos. Não é nada muito complicado. Quer dizer, pode ser muito complicado quando a gente tem muito orgulho. Mas vamos, como eu disse, tentar sufocar esse orgulho. E aí vamos passar para um outro momento, já mais elaborado. O primeiro momento era a reconciliação com uma pessoa que nós queremos bem, mas que nos afastamos. Agora já é perdão, que é um passo a mais. Entendeu? A lógica. A gente estava falando sobre ciências, algo mais básico, até bem complicado. E Jesus nos apresentou também algo mais básico e subindo o degrau da complicação. Perdoar. Ah, Leco, mas perdoar é tão difícil. Sim, muitas vezes muito difícil. Só que às vezes perdoar é uma bobagem e que a gente não consegue ainda perdoar. Pedro também no Evangelho pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? E aí Jesus deve ter olhado para Pedro assim, e falado, Pedro, 7 vezes? Pedro era um pescador, eu fico imaginando quantas pessoas, né, nas suas pescarias ali, deviam comprar seus peixes e às vezes falava mal do produto. Imagina, 7 vezes, depois de um tempinho, agora eu já posso jogar o peixe na cabeça dessa pessoa que eu já perdoei 7 vezes? E Jesus já compreendendo, né, que Pedro estava querendo simplificar demais, falou, não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. E lembrando que o 7 também era um número cabalístico para os judeus, então 70 vezes 7 já dá um sinal do infinito, né? Você vai ter que perdoar infinitas vezes. Provavelmente depois que a gente perdoa 100 vezes, você, meu filho, você está perdoado, pode falar mal do meu peixe, o que for, você está perdoado por resto da vida. E é isso que nós não conseguimos, perdoar. Perdoar coisas bobas às vezes. Mais uma vez, eu não estou falando de algo muito complicado. Eu estou falando de alguma discussão, uma palavra mais áspera, e que nos fechamos. Não, eu não perdoo. Como é que nós vamos tentar realmente uma grande transformação moral se não iniciamos deste básico? É uma estrada muito longa. E Jesus foi nos apresentando essa transformação de maneira muito didática, simplificada, né? Com questões reais do dia a dia. E precisamos compreender, precisamos trazer para os nossos corações. Mais uma vez, estamos aqui no Natal, não vamos perdoar? Imagina, você está numa festa ou em nosso lar, encontrando lá aquela pessoa que nós não perdoamos, agora eu vou perdoar essa pessoa. Perdoa aqui na terra.
o constrangimento vai ser muito menor, não vai ter constrangimento nenhum. Vamos buscar essas reconciliações, vamos buscar o perdão, principalmente quando as questões não forem tão complicadas, tão complexas. Vamos aprender, vamos educar os nossos sentimentos para as questões mais difíceis. É um passo a passo diário. Precisamos fazer isso. Vamos complicar um pouquinho mais? E aí Jesus chega e fala assim: dar a outra face. E aí a gente já começa a elaborar e ver, olha, dar a outra face é muito, muito difícil. Porque a pessoa te ofende, a pessoa te agride e você vai e permite que ela faça novamente? Será que era isso que Jesus queria nos ensinar? Jesus trabalhava muito com metáforas, né? Ele não era assim, às vezes, tão direto. Por quê? Porque a população daquela época não compreendia. Então ele utilizava muito, né, das parábolas, falava muito em metáforas. Então vocês acham, por exemplo, vamos imaginar uma situação, chega uma mulher conversando, ah, não, meu marido me deu um tapa na cara. Você vai falar o quê? Ah, minha filha, vira o outro lado do rosto e dá para ele também, ele bater. Não, lógico que não. Seria completamente imoral a gente orientar uma pessoa assim, não, não pode ter esse tipo de violência, né? É um absurdo. Jesus não quis dizer isso. Vamos alimentar a violência do outro com a nossa passividade, não. E aí eu gosto da grande explicação, né? O grande complemento prático, quem nos ensinou isso. E a gente está falando de 1940, 1930, Mahatma Gandhi, lá na Índia. Quem não deve lembrar direito, às vezes a pessoa não lembra direito, mas o Império Britânico, ele colonizava grandes partes do mundo. E uma delas era a Índia. E Gandhi tinha por objetivo, né, retirar a Índia dessa exploração indevida do Império Britânico. E eu fico imaginando, a Índia hoje deve ter 1,5 bilhão de habitantes, né? Quase 100 anos, vamos reduzir isso para 250 milhões? A população do Brasil hoje, imagina um líder espiritual hoje no Brasil convencer toda a população a não reagir, a literalmente dar a outra face. Então, o Império Britânico chegava, os soldados, né, a polícia, chegava para o cidadão ou para uma grande parte da população de grupos da Índia: "Ah, vocês têm que sair daqui". "Não, nós não vamos sair". "Ah, não vão?". E pegava o cacetete e arrebentava. E ninguém reagia. Era o pacifismo. E a gente pergunta: "Ué, mas não é a mesma coisa? Você não está permitindo que as pessoas agridam você?". Mas com uma transformação que nós não compreendemos, que faz toda a diferença. O pacifismo dá a outra face, mas de maneira não colaborativa. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque chegava o soldado britânico, agredia o indiano, ele não reagia, mas não levantava do lugar. Ninguém levantava. Então o que que eles iam fazer? Às vezes matavam. Só que você vai ter que matar 250 milhões de pessoas? Não dá, né? Impossível. Ainda mais com os jornalistas ali. Então acabou que esse pacifismo teve um resultado que Gandhi almejava, né? Acabou o domínio do Império Britânico em relação à Índia. Mas não foi apenas dar a outra face. Existem complementos, porque senão você alimenta somente a violência do outro, né? Ah, Leco, mas isso foi há muito tempo atrás, né? E hoje em dia, será que daria certo? Acredito que sim. O problema é que nós não concordamos com o pacifismo. Então, as nossas revoluções são o quê? São sempre violentas. O próprio Martin Luther King, lá em 1960, nos Estados Unidos, dentro daquele período terrível de segregação racial, também bebeu da mesma água de Gandhi. Então, o negro não podia entrar num ônibus onde o branco frequentava, né? Ou se tivesse sentado, o negro tinha que levantar, o branco ficar sentado no lugar.
E Martin Luther King pensou: ah, é? É assim? Então, ok, nós não vamos mais consumir, não vamos mais utilizar os ônibus, não vamos mais frequentar alguns lugares, não vamos mais fazer isso. Não violência, pacifismo, sem nenhum tipo de retribuição também violenta, dando a outra face, literalmente, mas não colaborativo. E a gente esquece desses complementos que realmente fazem com que a vida se transforme e a vida fique melhor. E vamos então para o último grau da sofisticação em relação à nossa transformação moral, nesse ponto específico, né, de perdão, porque é claro que você tem diversas formas de enxergar a transformação moral. Nós pegamos só uma linha, porque o nosso tempo aqui é escasso. Amar os vossos inimigos. Alguém já parou para pensar o nível de complicação que é amar um inimigo? E Jesus conseguiu, né? Jesus conseguiu todos aqueles que, direta ou indiretamente, foram responsáveis pela sua crucificação, pela sua perseguição. Ele amou e ainda orou ao Pai para que nos perdoasse. Então, temos um exemplo de que é possível. Ah, Leco, mas olha só, Jesus é tão distante que não dá para a gente imaginar ser possível amar um inimigo. É? E aí a gente chega num momento belíssimo da estratégia divina para que amemos os nossos inimigos de maneira sem até perceber. A família. Dentro da visão espírita, em alguns momentos, o que é a família? É a reunião de espíritos antagônicos que acabam vivendo no mesmo lar, sob o mesmo teto, né? E com um amor intrínseco enorme. Vai perguntar para uma mãe, né? Em sua grande maioria, se ela não perdoaria, se ela não continuaria amando um filho com qualquer tipo de agressão, ofensa. A gente vê milhões e milhões de casos por aí, são histórias e histórias contadas de mães que amam profundamente e acontece de tudo, o filho faz de tudo e ela continua amando. Esse é o grande exemplo de que é possível. Só que vamos tentar enxergar de maneira mais ampla. Não é amar um inimigo depois que ele te ofende. É amar o inimigo desde sempre. E aí vamos tirar a palavra inimigo, né? Que às vezes ele vira inimigo depois. Mas amar desde sempre. E aí vai ter muitas vezes uma ofensa num período específico da vida, só que existe tanto amor no coração de uma mãe que ela vai perdoar e vai continuar amando esse suposto inimigo. E é isso que nós precisamos, porque a maioria das vezes nós não amamos ninguém, só os nossos próximos. E aí surge alguém que cai de paraquedas em nossas vidas, faz algo terrível. De uma hora para outra nós vamos amar essa pessoa? Não, lógico que não. É totalmente distante da minha realidade. Mas se começarmos a pensar nesse pensamento maior, começarmos a pensar nessa tradução maior de Jesus, das leis de Deus, como importância, o que Jesus falou que era o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande lei. Quando você ama o próximo como a si mesmo, independente de quem seja o próximo, independente do tempo que você conheceu o próximo, é o próximo que está ali do teu lado, que está distante, o que for. Amar as pessoas, né? Não é, ah, eu amo a humanidade, mas odeio o ser humano. Não, é diferente. É amar o ser humano, o próximo, qualquer próximo que seja. Não é algo assim ideal, mas é algo concreto. Qualquer pessoa, independente de quem seja. Essa pessoa, se te ofender, se te magoar, né, se fizer algum mal a você, você já ama essa pessoa antes de acontecer. O grande problema é que não somos capazes de amar ainda o desconhecido,
né? Aquele ser que não faz parte do nosso núcleo fechadinho. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus. Quando amamos a Deus em primeiro lugar e de todas as nossas forças, sabemos que qualquer ser que habita o universo é filho desse Deus. E por obrigação, por respeito a esse Pai, que está em primeiro lugar, vamos amar. É isso que nos falta, neste momento específico, o amor incondicional. Então, vamos começar a criar essa disciplina, sair um pouquinho do nosso mundo fechadinho e amar as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que rodeiam essas pessoas que nos rodeiam, né? Ampliando os laços de humanidade, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos da mesma família espiritual. Não tenho dúvida que perdão, somente nessas condições, é muito difícil amar a quem nos ofende, mas é o estado final da felicidade do ser humano, onde ele está liberto. Porque quem já odiou, quem já sentiu mágoa, quem já teve ressentimento, sabe exatamente a algema que isso é, o como nos aprisiona. Então, por que viver dentro de uma cela, né, de um presídio, se podemos ser livres, se podemos ser felizes? Chegou a nossa hora de libertação. E nesse dia de Natal, nada mais importante de que realmente assimilarmos de maneira verdadeira, de maneira séria, esses valores, porque sabemos das dificuldades da vida. Nossa vida vai se transformar muito mais leve se abraçarmos o ideal cristão. Deixa eu ver o horário aqui. Já está na hora da gente finalizar. Gostaria muito de agradecer a todos vocês, né, e que possamos verdadeiramente unir os nossos corações ao aniversariante, que é Jesus, e às vezes vamos ter alguns problemas, alguns embates ideológicos, né? Seja por futebol, seja por religião, seja por qualquer questão, vamos nos controlar. Jesus é o aniversariante e está nas nossas casas. Olha que vergonha, que constrangimento a gente entrar em qualquer tipo de briga sabendo que o Mestre está junto de todos nós. Vamos fazer a nossa prece para finalizarmos. Obrigado a todos, tá? Feliz Natal a todos. Vamos fechar os nossos olhos, então. Vamos lembrar de Jesus há 2000 anos. Não sabemos exatamente onde ele nasceu, que dia exato ele nasceu, mas temos a certeza de que, nesse período, toda a Sagrada Família se aproxima do nosso planeta, já que nós os convidamos para os nossos lares, para as nossas festas, para o convívio das nossas famílias com maior força nesse período do ano. E lembrar que Maria, José, Jesus, eles não são apenas uma ideia de um quadro, de um livro. Eles são um pensamento vivo que precisa fazer parte das nossas existências. Eles são um exemplo que necessita direcionar a nossa caminhada. É possível amar, é possível compreender, é possível perdoar, é possível sentir Jesus verdadeiramente nos corações. Ele, há 2000 anos, busca todos nós. Por que continuar fechando as portas das nossas almas para esse ideal libertador? É hora de transformarmos as nossas vidas.
É hora de olharmos para Jesus nos olhos profundamente e aceitar o convite. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Em quantos momentos estamos tão sofridos, tão necessitados? Por que não aceitar esse convite? Chega um momento, e chegou esse momento, da verdadeira transformação. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por fazermos parte desta família. Muito obrigado por termos a certeza de que o Senhor nos ama profundamente e jamais estaremos sozinhos. Que os nossos corações se encham de esperança e que os nossos propósitos sejam reforçados na força do bem, porque necessitamos muito, muito deste acréscimo de energia que vem de Ti, que vem do alto e que, acima de tudo, vem de Deus Pai. Obrigado a todos, que possamos passar o Natal com muita paz e um ano novo com mais paz ainda. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Feliz Natal a todos. Que Jesus nos abençoe e possamos ter um ótimo ano de 2026. Beijo no coração de todos vocês.